Olá, pessoal. Então, vamos para o terceiro capítulo dessa sessão de Biofísica das Radiações Ionizantes, que é também com esse mesmo nome, Biofísica das Radiações Ionizantes, mas a gente poderia entender como efeitos biológicos das radiações ionizantes. Então, a gente vai discutir alguns aspectos relacionados aos danos causados pelas radiações, o que é bastante importante para a área médica. Então, logo quando se começou a manipulação de materiais instáveis e emissores de radiação, como urânio, rádio, logo os pesquisadores viram o potencial perigo para quem manipulava essas amostras radioativas. Isso provavelmente aconteceu com os físicos, né, e nos laboratórios de pesquisa. Então, eles começaram a ver radiodermites, que são lesões da pele afetadas pela radiação ionizante. Vocês podem encontrar aí na internet algumas dessas lesões que são bastante graves. Então, as radiodermites já acendeu um sinal de alerta que a gente precisava entender melhor essa energia, porque tinha um potencial de lesionar os tecidos biológicos. Um conceito importantíssimo aí é o conceito de dose absorvida. Então, como as radiações ionizantes carregam em si uma quantidade de energia muito alta, a dose absorvida, o conceito seria esse, a quantidade de energia absorvida pelos tecidos quando um corpo é exposto à radiação. A unidade dessa dose absorvida é o rad, mas essas unidades depois a gente vai resumir, porque aí tem várias unidades que podem confundir o entendimento. Então, essa é a dose absorvida. A radiolesão ela pode ser entendida em 3 estágios aí, que a gente denomina assim, estágio físico, estágio físico-químico e, finalmente, o estágio biológico. No estágio físico, ocorre muito rápido, em décimo de picosegundos. E aí a energia veiculada pela radiação, ou parte dela, é transferida para a matéria viva, conduzindo a excitações moleculares e ionizações. Os produtos dessa fase são bastante instáveis e dotados de grande reatividade. Então, a gente já tinha falado que os dois efeitos importantes das radiações são as excitações e as ionizações. Então, isso acontece nesse estágio físico. Depois vem o estágio físico-químico na faixa de microsegundos, também muito rápido, que é caracterizado pela reação dos produtos surgidos no estágio anterior, da reação desses produtos entre si, ou com moléculas vizinhas, conduzindo à formação de produtos secundários. Então, começa uma reação em cadeia de produção de moléculas aí dentro desse tecido irradiado. E o estágio biológico, que pode ocorrer aí numa faixa muito grande, desde segundos até anos. Então, compreende as reações químicas resultantes da fase anterior, que podem afetar os processos biológicos, alterando certas funções e bloqueando outras. É extremamente dependente das condições metabólicas, como a gente vai ver a seguir. Uma forma bastante didática de entender os efeitos da radiação é dividi-los, assim como se faz no livro-texto do professor Eduardo, em efeitos diretos e indiretos, efeitos somáticos e genéticos, efeitos imediatos e efeitos tardios, e efeitos não estocásticos e estocásticos. Então, os efeitos indiretos, eles se dão através da formação de radicais livres. A gente já vai ver a seguir em detalhe cada um desses efeitos. Os efeitos diretos é a apelação direta sobre a miomolécula, por exemplo, o efeito da radiação sobre uma molécula de DNA. Os efeitos somáticos se manifestam no próprio indivíduo, os genéticos se manifestam sobre os descendentes, claro, se os gametas forem afetados. Os efeitos imediatos, quando ocorrem nos primeiros 2 meses após a irradiação, os efeitos tardios, quando se manifestam após os 2 meses da irradiação. Então, vários efeitos eles vão ocorrer anos depois da irradiação de uma determinada população. Por exemplo, a bomba de Hiroshima e Nagasaki ocorreu em 1945 e até hoje a gente tem uma incidência de câncer, por exemplo, acima do normal para uma população que não foi irradiada. Então, isso são efeitos tardios.
Os efeitos não estocásticos, quando ocorrem em toda a população, isso depende muito da dose de radiação. Então, não importa quantos indivíduos, toda a população é irradiada naquela determinada dose. E os estocásticos, quando se manifestam em parte da população. Então, você tem que usar métodos estatísticos para entender isso. Falando então dos efeitos indiretos da radiação, a gente deve falar dos radicais livres e os efeitos biológicos dessas radiações. Então, a radiólise da água é justamente isso. A radiação ionizante agindo sobre moléculas de água, provoca alterações na sua composição ou nos seus níveis de energia. Então, a molécula alvo aí para formar os radicais livres é a molécula de água. Como todos vocês sabem, o nosso corpo tem uma quantidade muito grande de água, então é um alvo importante para as radiações ionizantes. E o que são esses radicais livres? Vocês provavelmente discutiram um pouco, quem já cursou a disciplina de bioquímica. Então, os radicais livres, por exemplo, o radical hidrogênio e o radical hidróxido, eles se caracterizam por ser muito reativos e não possuir carga elétrica. Eles podem interferir com o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Além disso, a liberação de íons de hidrogênio reduz o pH do meio, alterando a cinética das reações bioquímicas e, em grau mais avançado, pode levar à desnaturação de proteínas e à morte celular. Então, a formação aumentada de radicais livres é muito danosa para o metabolismo celular. Ainda podem ser formados radicais peróxidos, que é o mais importante aí, que é o H2O2, hidroperóxidos, HO2 e radicais peróxidos livres, o RO2 aí. Existem diferentes radicais peróxidos livres. O peróxido de hidrogênio é um potente oxidante e reage fortemente com grupamentos sulfidrilas. Então, não sei se vocês lembram da bioquímica, existem radicais específicos, SH, em determinadas proteínas, e o peróxido de hidrogênio interage principalmente com esses radicais. As alterações sobre o DNA e a RNA são mais graves que aquelas que ocorrem em enzimas já formadas. Então, os ácidos nucleicos acabam sendo um alvo para esses radicais, para esse peróxido de hidrogênio. Por outro lado, o organismo vivo tem sistemas biológicos de defesas, porque a formação de radicais livres, os radicais livres não são formados só por radiações ionizantes. O próprio metabolismo normal das células forma radicais livres. Então, o organismo vivo tem seus sistemas biológicos de defesa. Os principais são as enzimas catalase e peroxidase, que agem sobre os radicais peróxidos, a superóxido de mutase reagindo sobre e inibindo os radicais superóxidos, e alguns antioxidantes naturais, como a vitamina C e a vitamina E, que neutralizam a ação dos radicais livres em geral. Então, ali em vermelho está representado o radical superóxido. Ainda sobre a radiólise da água, nesse esquema vocês podem ter uma ideia da formação dos radicais livres. Então, o alvo da radiação, por exemplo, uma radiação gama, por exemplo, é a água. Você excita as moléculas da água formando os radicais livres. Aí H2O+, por exemplo, você libera elétrons, e esses radicais livres vão interagindo entre si, formando outros radicais livres. Por exemplo, o H2O-, os íons hidróxidos e íons hidrogênio. Então, uma cascata de eventos que acabam levando à formação de diferentes tipos de radicais livres. E no próximo slide, então, você tem a continuidade dessas reações químicas decorrentes da radiólise da água e terminando na formação do, talvez, o principal radical livre aí, que é o peróxido de hidrogênio, como vocês podem ver na figura. Então, veja, vão tendo reações em cadeia entre os radicais livres formados e acabam produzindo esse peróxido de hidrogênio, que sem dúvida é um radical bastante importante que causa bastante danos no metabolismo celular.
Existem vários fatores que interferem e principalmente aumentam a radiosensibilidade. Entre eles estão, o principal é a pressão parcial de oxigênio no tecido, então quanto mais oxigênio difundido aí no tecido, maior será a sensibilidade às radiações, a quantidade de água por volume de tecido, por causa da formação de radicais livres, a temperatura do tecido, então quanto maior a temperatura, maior o metabolismo, maior a sensibilidade à radiação, a atividade mitótica do tecido, essa é bastante importante, então células que se dividem muito, como as células epiteliais, por exemplo, elas têm uma sensibilidade em geral maior para as radiações. Certos tipos de câncer, né, e por isso mesmo a radioterapia é indicada para alguns tipos de câncer, não todos. A ausência ou bloqueio dos sistemas de restauração, esses são sistemas naturais de defesa do organismo, e alguns elementos químicos sensibilizadores, como metronidazol, actinomicina, iodocetamina, N-metilmaleimida, alguns desses medicamentos usados até na clínica. Então, eles podem exacerbar os efeitos das radiações. E a exposição em dose única. Então, sempre que na radioterapia você tem uma indicação de tratamento com radiação, nunca você dá aquela dose prevista para combater um determinado tumor, por exemplo, em dose única. Então, sempre você tem um fracionamento. Então, no tratamento, o indivíduo vai lá durante 1 mês ou 2 meses e ele parcela essas drogas. Porque o efeito das radiações é cumulativo. Então, e se observou que se você expõe em dose única, a chance de expor os tecidos saudáveis aumenta bastante. E nessa tabelinha, também falando da radiosensibilidade, uma relação entre essa radiosensibilidade e a capacidade de divisão do tecido e o nível de diferenciação. Então, o que a gente pode ver nessa tabela é que a radiosensibilidade ela aumenta quanto maior a capacidade de divisão do tecido. Então, vocês veem ali no número 1 as células, os eritroblastos, as células das criptas intestinais, células basais da epiderme, células que têm uma taxa alta de divisão celular e que são pouco diferenciadas. Então, se você olhar ali na coluna do nível de diferenciação, quanto maior a radiosensibilidade, menor a diferenciação do tecido. Quando a célula se torna bastante diferenciada, como é o caso do número 4, ali, neurônios e células musculares, que são células altamente especializadas, normalmente a radiosensibilidade ela diminui. Então, essa relação é importante e, como eu falei anteriormente, a ideia atrás do uso de radioterapia contra as células cancerígenas é devido a essa relação. Mas, como vocês sabem, na biologia sempre existem exceções às regras, então nem todos os cânceres respondem à radioterapia, então sempre tem exceções e cada caso aí tem que ser estudado com bastante detalhe. Agora a gente passa a falar um pouco dos efeitos genéticos das radiações, especialmente os efeitos das radiações sobre a molécula de DNA. Então, eles são denominados efeitos genéticos das radiações, e a interação de uma radiação ionizante com o DNA pode produzir danos em bases nitrogenadas do DNA. Aqui vocês se recordam lá da bioquímica, da estrutura do DNA. Aqui na biofísica a gente já assume que vocês mais ou menos dominam esse conteúdo. Então, que tipo de danos pode ocasionar? Formação de sítios apúricos ou apirídicos. Esta perda da base púrica ou pirimídica pode ocorrer por interação da radiação com a ribose ou qualquer outra parte da base nitrogenada. Esses efeitos são mais frequentes em pH alcalino. Efeitos sobre as purinas, adenina e guanina, ocorrem por ataque de radicais livres ou hidroxilas, levando ao rompimento da ligação C8N9 do anel imidazólico. E efeitos sobre as pirimidinas, timina e citosina. Os radicais livres atuando sobre essas bases podem produzir formação de peróxidos, em virtude da saturação da dupla ligação existente entre o carbono 5 e 6. A presença de uma alta pressão parcial de oxigênio exacerba esse efeito, e a degradação dos peróxidos formados pode levar à produção de pirimidina glicol ou de fragmentos de ureia que passam a se incorporar ao DNA e, portanto, alteram a função do DNA. Vejam,
Esses efeitos genéticos eles são acoplados aos efeitos indiretos, quer dizer, são os radicais livres que acabam atacando a molécula de DNA. Agora, você pode também ter efeitos diretos da radiação sobre a molécula de DNA e até no próprio RNA. E aqui, como um efeito direto da radiação sobre a molécula de DNA, você pode ter ruptura nas ligações das cadeias polinucleotídeas e ligações cruzadas inter e intramoleculares. Seria a ruptura da cadeia. Então, a lesão do DNA provocada pela radiação ionizante se apresenta muitas vezes como uma ruptura de uma ou de ambas as hélices dessa molécula. Vocês lembram outra vez agora? Invoquem lá a sua bioquímica. A dupla hélice do DNA, tem duas cadeias ali. Então, dependendo da quantidade de energia que a radiação carrega, então, radiação com baixo poder de transferência linear de energia, LET, eu já vou esclarecer para vocês, ou de ambas quando a radiação tem um alto LET, quer dizer, um alto poder de transferência de energia para essas moléculas. Então, além de promover rupturas, a radiação ionizante pode promover a formação de ligações anormais, chamadas cross-linkings, entre partes de uma mesma molécula, DNA ou proteínas, ou mesmo entre moléculas diferentes. As radiações podem também produzir o rompimento das pontes de hidrogênio, situadas entre duas moléculas diferentes ou numa mesma molécula, alterando dessa forma a sua configuração espacial. Veja, aqui tem vários conceitos que vêm da bioquímica mesmo. O ideal, eu sei que o tempo de vocês é meio restrito, mas seria rever um pouco dessas partes, o que é uma ponte de hidrogênio, né? Como se forma a dupla hélice do DNA, como é mantida, e esse tipo de coisa. E o que é esse LET? Vamos esclarecer ali. Então, o LET é o que a gente chama de transferência linear de energia. Isso está ligado a um conceito que é o fator de qualidade de uma radiação. O fator de qualidade significa o seguinte: quanto mais estrago, quanto mais alterações a radiação fizer numa determinada molécula, o seu fator de qualidade vai aumentando. Então, nessa tabela aí, na tabela 19 e 13, você vê os raios X, os raios gama, os raios beta e os pósitrons, ele tem um fator de qualidade 1 como referência. Então, eles causam danos na molécula e tem esse fator de qualidade. Já, por exemplo, os nêutrons térmicos tem um fator de qualidade maior, 2,3 a 5 o fator de qualidade deles. E os nêutrons rápidos, os prótons, as partículas alfas, que são bastante pesadas, e outros íons pesados, tem um fator de qualidade 20, que seria o maior dessa tabela. Então, significa que esse tipo de radiação causa maior dano às estruturas biológicas. E o LET, veja a unidade do LET aqui na tabela 19.2, que é o fator que é a transferência linear de energia, ele se relaciona com o fator de qualidade da seguinte forma. Olha. O LET, então, veja a unidade do LET, kV, isso é uma unidade de energia por nanômetro. Nanômetro é uma unidade é uma medida de tamanho, né? Então, quando a radiação tem um LET menor que 3,5 kV por nanômetro, o fator de qualidade é 1. Esse seria o caso para os raios X, raios gama, raios beta e pósitrons. Mas, à medida que você vai tendo outras radiações, a quantidade de energia transferida aumenta. Então, chega lá naquelas radiações, por exemplo, as partículas alfa, que tem um fator de qualidade na faixa de 10 e 20, o LET aumenta. Então, existe uma relação direta entre o LET e o fator de qualidade. Quanto maior a transferência linear de energia, maior o fator de qualidade de uma radiação e, portanto, maior é o estrago feito pela radiação, maior os danos moleculares feitos por ela. E esse slide é só para mostrar, então, o efeito direto da radiação sobre a molécula de DNA. Então, quando você tem uma radiação de baixo LET, ela pode romper uma das cadeias da molécula, ou uma radiação de maior energia pode romper as duas cadeias. E outra coisa que pode acontecer é esses cross-linkings aí, quer dizer, ligações anormais da molécula de DNA produto da exposição pela radiação. E isso, claro, vocês já viram síntese de proteína,
e sabem que uma alteração desse tipo na molécula de DNA provavelmente interfere com o produto da síntese de proteína, né? Da proteína que vai surgir dessa informação que veio lá do DNA. E, como sempre, o organismo vivo ele tem processos, o metabolismo celular lá ele tem processos de se restaurar, né? De se prevenir contra as radiolesões. E uma vez as radiolesões instaladas, também há uma possibilidade de restauração. É claro que se você tiver uma dose absorvida muito alta, aí acima de 100 rads, aí já começa a ser problemático, né? Mas doses mais baixas de radiação, as lesões podem ser sim restauradas. E existem alguns processos, por exemplo, a restauração espontânea por instabilidade do radioproduto. Normalmente um radioproduto é instável, então logo esse radioproduto devolve a energia para o ambiente e volta à sua forma não excitada. A restauração por excisão e substituição do fragmento molecular, a gente logo vai ver aqui no próximo slide, já vai ver cada um dessas formas de restauração. Restauração por recombinação e restauração pelo sistema SOS, que é um sistema genético aí de proteção. Então, começando pela restauração espontânea, como os radioprodutos são instáveis, isso que eu falei agora, passando um certo tempo, a estrutura lesada recupera seu estado inicial, devolvendo ao meio a quantidade de energia que tinha absorvido da radiação incidente. Isso ocorre, por exemplo, com a água em estado excitado. A água entra no seu estado excitado, mas logo ela devolve essa energia para o meio, essa energia que foi transferida pela radiação, e ela volta ao seu estado atual. Vamos falar um pouco dos outros tipos de restauração. Aqui nesse slide, o Eduardo traz um exemplo de restauração por excisão e substituição do fragmento lesado. Então, ele ocorre quando o DNA, ao ser irradiado, forma dímeros de timina. Isso é uma mutação que altera a estrutura e a função da molécula do DNA. Daí o que acontece? Esses dímeros de timina são reconhecidos por um sistema enzimático, cortados e substituídos pela sequência original. Isso ocorre devido à presença de uma DNA endonuclease. Então, essa endonuclease é uma tesoura molecular que reconhece esse fragmento de timina, corta, exclui a região lesada. Em seguida, vem outra série de enzimas polimerases que decodificam a região da hélice íntegra do DNA. E a partir dela fabrica um novo segmento de DNA idêntico ao original. Esse segmento é então ligado na posição correta com a ajuda de uma ligase. Então, essa sequência de 3 enzimas, a endonuclease corta, a polimerase sintetiza e a ligase faz a ligação no local correto e pronto, essa lesão está restaurada. A restauração por recombinação, essa é um pouquinho mais complicada, mas vejam, ali em cinza você tem porções de lesões do DNA. Então, essas lesões que não são reparadas pelo sistema que a gente viu anteriormente, pelo mecanismo de excisão, elas acabam não sendo replicadas nas hélices filhas. Vocês sabem o mecanismo de duplicação da alfa-hélice. Então, essas regiões não são replicadas. Então, o sistema que faz a duplicação reconhece que são regiões que não devem ser replicadas, deixando assim lacunas nessas hélices. E essas lacunas, então, são posteriormente preenchidas com a ajuda de um mecanismo enzimático sofisticado e forma-se finalmente um DNA idêntico. Então, veja na figura, ele mostra essa sequência. Então, você forma essas lacunas da replicação e, finalmente, essas lacunas são substituídas pela sequência de nucleotídeos normais ali, restaurando a lesão do DNA. Além desses mecanismos citados, a radiolesão pode ser reparada com a ajuda de um complexo sistema enzimático que envolve a expressão de 2 genes, o REC-A e LEX-A, e esse mecanismo é conhecido como sistema SOS. Como a edição do livro do Eduardo é antiga, final dos anos 80, provavelmente hoje você tem outros mecanismos que foram descobertos e
quem tem um interesse maior nisso pode buscar, porque provavelmente isso está mais atualizado agora. Mas, de qualquer jeito, em resumo, o sistema biológico ele consegue se defender até certo ponto das radiações. É claro, no caso de um acidente nuclear, e aí eu recomendo vocês assistirem vídeos sobre o acidente de Césio em Goiânia, que foi aqui no Brasil. Então, ali as pessoas foram expostas a doses mais altas de radiação e você teve até caso de morte naquele caso. Então, o resumo do que a gente falou até agora sobre os efeitos diretos e indiretos das radiações, as consequências da irradiação da molécula de DNA. Então, você tem uma ação indireta, que é via formação de radicais livres, a radical hidróxido, hidrogênio, peróxido de hidrogênio e assim por diante, e ação sobre a molécula de DNA. Então, ação indireta. Ação direta é a radiação incidida diretamente sobre a molécula de DNA, quebrando porções da molécula e outros efeitos que a gente viu. Isso, tanto os efeitos indiretos quanto a ação direta podem levar a mutações, e essas mutações causam efeitos biológicos. Os mais graves podem levar à morte, ou a má formação, ou um outro efeito somático qualquer. E também pode haver efeitos genéticos aí que eventualmente podem ser até levados às gerações futuras. Isso é, vidas que nem existiam quando aquele corpo foi irradiado acabam sendo afetadas pela aquela radiação. E em casos menos graves, você pode levar ao reparo dessas lesões. Olha, para a gente entender essas unidades que vão aparecer aí ao longo do capítulo, vocês prestem atenção nessa tabela. Aí vocês têm 8 unidades relacionadas à radiação. Então, vamos ver se a gente esclarece um pouco essas unidades. Então, as 2 unidades, elas são unidades de atividade. É a atividade da amostra radioativa, como a gente discutiu anteriormente. Então, dependendo do radionuclídeo que tenha naquela amostra, ele vai ter uma determinada atividade e, portanto, essa é uma característica do elemento químico propriamente dito, é uma característica física dele. Então, a unidade de atividade, a gente tem o Curie, em homenagem ao casal Curie, que fez essa descoberta da radioatividade, do rádio. O símbolo é CI e a definição é 3,10 a décima desintegrações por segundo. Então, é a taxa com que o determinado elemento radioativo se desintegra. Então, veja, esse Curie é um número bastante alto, né? E o Becquerel, para facilitar o trabalho, aí, o Becquerel representa uma desintegração por segundo. Então, essa é uma unidade, é uma característica do elemento. E, claro, isso tem a ver, como a gente já discutiu antes, com o tempo de meia-vida, por exemplo. Depois a gente tem uma unidade de exposição. Então, se você vai entrar num ambiente, ou se você está num ambiente sujeito à irradiação, é importante que você saiba, você tenha uma forma de medir isso, a exposição, que representa a absorção em rads, que é uma unidade de dose absorvida, a gente já vai falar aí no próximo item, a absorção em rads do ar seco. Então, quanto que o ar absorve dessa radiação? O símbolo é o R maiúsculo e a definição é 2,998 vezes 10 a nona coulombs, que é uma unidade de carga, por volume. Então, quanto de carga está sendo formado naquele determinado volume? Lembram da formação dos pares iônicos, quando uma radiação interage com um determinado meio? Então, isso é uma medida da quantidade de cargas por volume, e aí você tem uma ideia da quantidade de radiação que aquele ambiente está exposto. Esse é muito importante e sempre aparece aí quando a gente discute alguma coisa ou lê alguma coisa sobre acidentes radioativos, sempre tem essa unidade de exposição.
E as outras duas são as que interessam mais do ponto de vista de efeito sobre o tecido biológico, que é a dose absorvida, a gente já falou, a unidade em rad, o símbolo é rad também, e significa a energia por grama de tecido. No caso do rad, significa 100 ergs, que é uma unidade de energia, por grama de tecido. Já o Gray, que também é bastante utilizado, depois vai aparecer em alguns dados que a gente vai mostrar à frente, o Gray significa 1 joule por quilo, 1 joule de energia. Então vejam, a radiação ela transfere energia para o tecido ou para o meio onde, que está sendo irradiado. A unidade do Gray é GY e equivale a 100 rads. Então 1 Gray é 100 rads. E a unidade de dose equivalente, você pode ter o Rem e o Sievert. O Rem, unidade, o símbolo Rem, significa o rad vezes o fator de qualidade e vezes o fator de distribuição. O fator de qualidade a gente já descreveu anteriormente, que é aquele dano que a radiação faz e está ligado ao LET da radiação. Então, existem radiações que transferem mais energia para o tecido e umas que menos. Esse é o fator de qualidade. Mas também tem o fator de distribuição, que já já a gente menciona. E o Sievert também é uma unidade de dose equivalente e significa o Gray vezes o fator de qualidade e o fator de distribuição. Essa talvez seja a unidade mais importante aí para verificar o dano biológico de uma determinada radiação. E nesse slide a gente esclarece novamente esse conceito de fator de qualidade e fator de distribuição, que são importantes nessa unidade de dose equivalente. Então, dose equivalente é a grandeza que relaciona o dano biológico com as doses de radiações absorvidas. O valor da dose equivalente é dado pelo produto dose em rads ou Gray, vezes o fator de qualidade vezes o fator de distribuição. Essa tabelinha pequena aí, 19,3, é aquilo que a gente já falou anteriormente, é o fator de qualidade, e a 19,2 é aquela transferência linear de energia que a gente explicou já no slide anterior. Então, D é a dose absorvida, QF é o fator de qualidade da radiação, que tem a ver com o LET da radiação, e o DF é o fator de distribuição da radiação. Esse fator de distribuição tem valor unitário quando o campo de radiação é perfeitamente uniforme, isso é, o sujeito, quando irradiado, todas as células do corpo, todos os tecidos recebem aquela radiação. Enquanto que alguns tipos de radiação elas são localizadas. Então, o exemplo clássico que se tem aí é a irradiação da tireoide. Então, todavia, no caso da irradiação interna, o radionuclídeo pode não se distribuir uniformemente em todo o organismo, porque aquele radionuclídeo, por exemplo, o iodo radioativo, ele vai e se liga lá na tireoide, onde tem bastante iodo. Um exemplo disso é o que ocorre com o iodo 131, que se concentra preferencialmente na glândula tireoide. Nesses casos, o fator de distribuição não tem valor unitário. Então, isso é importante para levar em conta quando a pessoa é irradiada. O fator de qualidade é uma grandeza usada para estimar o dano biológico potencial das radiações. O fator de qualidade depende do LET da radiação, como a gente já havia comentado. Então, a gente havia falado anteriormente dos efeitos genéticos das radiações. Agora vamos falar dos efeitos somáticos das radiações, isso é, quando as radiações ionizantes interagem diretamente com o tecido ou com uma molécula do tecido. Eles podem ser classificados em imediatos, quando ocorrem nos primeiros 2 meses após a irradiação, ou tardios, quando se manifestam após 2 meses da radiação. Esses tardios podem se prolongar até anos, como a gente já falou. A síndrome aguda da radiação é esse quadro bastante grave. E acontece quando o indivíduo é irradiado por uma dose muito grande, uma dose absorvida muito grande, centenas ou milhares de rads. O paciente pode apresentar manifestações, primeiro, gastrointestinais, como náuseas, vômitos, hemorragia digestiva, anorexia, diarreia. Depois pode vir febre, apatia, astenia e sudorese abundante, além de cefaleia. E quando a dose é da ordem de dezenas de milhares, 10.000 rads ou centenas de grays, a morte pode ocorrer em poucos minutos em virtude da inativação de muitos tipos de moléculas vitais.
A síndrome aguda da radiação é um quadro cuja gravidade varia de acordo com a dose absorvida, a quantidade de tecido irradiado, a presença de radiosensibilizadores e com as características biológicas que são próprias do ser irradiado. Então, o indivíduo que está com a imunidade muito baixa, então reage muito mal a essas radiações. O efeito aí fica potencializado. Indivíduos que receberam doses da ordem de 1000 rads, que equivale a 100 grays, morreram em algumas horas ou no máximo 2 dias. Esses pacientes, logo após a irradiação, passam a apresentar sintomas de distúrbios no sistema nervoso central, como desorientação espacial e temporal, perda da coordenação motora e convulsões. O quadro evolui sempre para pior e o coma geralmente antecipa a morte. Então, essa é a síndrome aguda da radiação. Além disso, os efeitos podem ser classificados como não estocásticos ou estocásticos. Não estocásticos quando ocorre em toda a população irradiada. E isso acontece quando a dose de radiação é alta. E os estocásticos quando se manifesta em parte da população. Ele está mostrando duas tabelas aí. Nessa primeira tabela, vejam, aí ele está mostrando a dose letal da radiação para alguns animais. Então veja que a sensibilidade das radiações, mesmo dentro dos mamíferos, aí você tem exemplo, a maioria dos animais aí é mamífero, mas você também tem répteis aí, peixes. A dose letal, isso é, a dose que mata 50% da população irradiada em 30 dias, então é LD 50-30. Dose letal 50 e o tempo de observação de 30. Veja que o homem, por exemplo, a dose letal está na faixa de 225 a 270 rads. Se você comparar com o rato, esse rato de laboratório, por exemplo, o rato Easter que a gente trabalha, já é 900 rads. Então, o rato aí, no caso, é mais resistente do que o homem. Aí se tem que tomar certo cuidado, porque boa parte dos estudos usam ratos e camundongos. O camundongo também tem nessa faixa de 900 rads, a dose letal, 50. É perigoso extrapolar para o homem essa dose, porque o homem é bem mais sensível e a dose letal é bem mais baixa. E alguns animais são bastante resistentes. Ali no final, você vê o peixe dourado e a tartaruga tem a dose letal acima de 1.000, né? 1.500 para a tartaruga, 2.300 para o peixe dourado. Então isso depende muito da fisiologia e da própria estrutura do animal. E a figura 18.6 é uma relação das doses com os efeitos. Veja aí que você tem um aumento da dose de 1 até 5, desde 100 a 500 rads até 50.000 a 100.000 rads. E os efeitos vão evoluindo, começando com efeitos tardios, né? Então, se a dose é baixa, às vezes você não observa um efeito aparente, mas esses efeitos podem ser tardios. Depois, o sistema hematopoético, seguido das lesões gastrointestinais, depois a lesão do sistema nervoso central e a morte celular em doses de 50.000 a 100 rads. Esses estudos são importantes para você ter uma ideia do dano daquela radiação. Uma vez você mediu a radiação no meio, você já pode ter uma ideia dos danos que ela pode ter causado se tiverem indivíduos irradiados. E aí as providências devem ser tomadas. Então, esses estudos são muito importantes. Estudos em animais são importantes. E como que se aprende os efeitos sobre os seres humanos? Infelizmente, se aprende com os acidentes. Então, se é que existe algum lado positivo para um acidente desses, e houveram vários na história da humanidade, os pesquisadores, o CNEN, que é o Centro Nacional de Energia Nuclear, os órgãos que controlam, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, mas tem a Comissão Internacional de Energia Nuclear. Então, quando ocorre um acidente, como aconteceu recentemente no Japão, por exemplo, se procura estudar muito, estudar a população, e esses estudos são estudos de longo prazo. Por exemplo, no acidente de Chernobyl,
Até hoje, aquela área da usina de Chernobyl, ela está isolada e se estudam os animais que existem naquela região, as plantas, o ambiente mesmo, e são estudos bastante úteis para a gente ter uma ideia do risco que a população, que as populações estão, está esse risco associado a essas populações, porque boa parte dos países do planeta hoje tem pelo menos usinas nucleares para fins pacíficos, né? Sem falar das bombas atômicas e tudo isso. Então esses estudos são bastante importantes. Então, continuando com os efeitos somáticos das radiações, na tabela 18.4 você tem agora várias manifestações e a unidade agora é o sievert. Lembra que o sievert é aquela unidade de dose equivalente que representa que leva em conta o fator de qualidade e o fator de distribuição. Então, o sievert é o Gray vezes o fator de qualidade e o fator de distribuição da radiação. Então, com doses menores do que 1 Gray, o indivíduo geralmente é assintomático. Embora ele tenha sido submetido à radiação, ele não demonstra muitos efeitos assim visíveis. Pequena diminuição dos leucócitos e das plaquetas detectável em algumas pessoas, principalmente se valores controles obtidos antes da radiação forem conhecidos. Então é difícil de perceber algum efeito. 1 a 2, você já nota náuseas, vômitos e diarreia, então efeitos gastrointestinais. Há alterações hematológicas na maioria dos irradiados e os linfócitos sofrem diminuição de 50%, são células de defesa, né? Dentro das 48 horas após a irradiação. De 2 a 5 já é uma grave lesão da medula óssea, né, formadora de células sanguíneas e dos linfáticos, que chegam a sofrer a redução de 75%. Aproximadamente 50% dos indivíduos irradiados morrem se não forem tratados. Doses maiores do que 5 já significa a síndrome aguda da radiação, com complicações gastrointestinais, que aparecem no intervalo de 2 semanas após a irradiação. Os indivíduos podem apresentar sangramentos diversos e a maioria deles morre. E acima de 50, o quadro tem curso fulminante, há complicações gastrointestinais, cardiovasculares, sistema nervoso central incontroláveis e a morte advém entre 24 e 72 horas após a irradiação. Então aí é caso gravíssimo. E é interessante para a gente entender os efeitos tardios, esse gráfico da figura 18.7, que marca aí a incidência de leucemia entre a população exposta aos efeitos das exposições atômicas em relação à leucemia observada na população não exposta. Então, relativas às bombas de Hiroshima e Nagasaki no Japão, isso ocorreu em 1945, como está mostrando o gráfico ali. Então, aumenta o número desse câncer, dessa leucemia, por 100 mil habitantes. E muitos anos depois, ali ele só está indo até os anos 70, 25 anos depois, mas provavelmente hoje ainda a taxa de leucemia nessas populações é maior que a população em geral, que é a parte escura do gráfico ali. Então, esse é um grande risco, quer dizer, os efeitos tardios das radiações. E até para estudos é complicado de entender, são estudos difíceis de serem feitos. Agora a gente gostaria de falar um pouco dessa chamada medicina nuclear, isto é, o uso dos radioisótopos para fins médicos. A gente podia dividir em duas seções, que a gente chama de terapia radioativa e diagnóstico usando radionuclídeos. A terapia radioativa, os radioisótopos de uso médico são escolhidos com base no tipo de energia que emitem, no seu tempo de meia-vida e rapidez com que são eliminados. A gente chama isso de meia-vida biológica do elemento. As doses de radiação utilizadas na terapia são muito acima daquelas permitidas para a exposição ocupacional do pessoal de saúde. Então, são doses altas. Por exemplo, o tratamento de um câncer com radioterapia. Um dos radioisótopos mais utilizados em terapia é o rádio e seus produtos de decaimento. Então, no uso do rádio, os clínicos eles estão mais interessados na radiação gama emitida por esses rádios,
naquela radiação secundária que a gente discutiu, radiação gama de alta energia. Os radioisótopos artificiais produzidos em laboratório são utilizados em geral para diagnóstico, devido ao seu tempo de meia-vida reduzido e a facilidade de introduzi-los em compostos químicos utilizados pelo organismo. Os raios-X e os raios gama têm sido muito utilizados para o tratamento de alguns tipos de câncer. Então, existe agora uma tendência de substituir uma radiação de origem nuclear por um raio-X, que é uma radiação de mais fácil controle e que tem menos risco, né? Não é que não tenha risco para a saúde, mas tem menos riscos para a saúde. Os raios-X de alta energia. Um aspecto importantíssimo a ser levado em consideração quando você usa essa terapia radioativa é a razão terapêutica, que significa uma razão entre o número de células cancerígenas mortas pelo número de células sadias mortas, com um determinado tratamento radioterápico. Então, a ideia é que essa razão terapêutica seja alta. Você não tem como evitar que nenhuma célula sadia seja morta pelo tratamento radioativo, mas você tenta minimizar ao máximo esses efeitos e, portanto, aumentar ao máximo a razão terapêutica. Os fatores que interferem com a razão terapêutica: taxa de mitose do tecido, nível de diferenciação, oxigenação do tecido, formação de radicais livres, aplicação em dose única. São aqueles fatores que afetam a radiosensibilidade, como a gente já viu. Uma outra opção para a radioterapia seria um implante direto de uma fonte radioativa dentro do tumor. Isso é chamado de braquiterapia. Rádio e cobalto, sementes de rádio e cobalto, ou uma solução coloidal de ouro 98, são algumas das tecnologias que estão sendo estudadas e até já aplicadas. Então a pesquisa aí é muito intensa e várias alternativas estão surgindo para aumentar essa tal da razão terapêutica. O iodo 131 é captado exclusivamente pela tireoide, portanto pode ser utilizado para câncer de tireoide, mas também para hipertireoidismo e algumas doenças cardíacas. Outras alternativas ainda: terapia radioativa com partículas pesadas, prótons, por exemplo, que quando entram no tecido depositam sua energia perto do fim da sua trajetória. Então ele vai interagindo e a energia total é transferida no final da trajetória. E esta depende da energia carregada pela partícula. Portanto, controlando-se a energia do próton ejetado, a energia pode ser depositada exatamente sobre o alvo desejado, minimizando assim o dano dos tecidos adjacentes. É uma técnica interessante. Outra vantagem é que, nesse caso, o efeito oxigênio é minimizado. Se compararmos a utilização dos raios-X e o raio gama, não há formação de radicais livres usando essa terapia de prótons. E, por outro lado, o uso diagnóstico dos radioisótopos. Nesse caso, as doses de radiação utilizadas para o diagnóstico estão na ordem de 10 a sexta, quer dizer, 1 milhão de vezes menores que aquelas utilizadas na terapia. Então, na terapia, se você usa 10 a terceira rens, no diagnóstico vai usar 10 a menos 3 rens, quer dizer, 1 milhão de vezes menos. Então, quando você faz um diagnóstico utilizando o radionuclídeo, isso não tem praticamente nenhum risco para a saúde. O princípio do traçador radioativo é o seguinte: o núcleo do átomo que produz esse radionuclídeo, que produz essa radiação, é muito pequeno quando comparado ao tamanho do átomo. Os eventos que ocorrem no núcleo estão a uma distância muito grande das camadas eletrônicas mais externas, onde os processos químicos ocorrem, as ligações químicas, por exemplo. Assim, os radionuclídeos dos elementos, por exemplo, cálcio, sódio, fósforo, enxofre, são exatamente iguais a seus isótopos não radioativos e, portanto, seguem as mesmas vias metabólicas dos elementos normais, com a vantagem de emitirem sinais de radiação que podem ser detectados, permitindo assim o estudo dessas vias. Então, se eu incorporar um carbono 14, por exemplo, numa molécula de glicose, ela não vai se alterar de maneira alguma. Aquele carbono está lá, ele emite um pouco de radiação, que é suficiente para você fazer um determinado diagnóstico,
mas ele não vai ter nenhum risco para a saúde. Aquela radiação ocorre numa dose muito pequena. Então, uma vez que o decaimento radioativo é totalmente independente do composto químico onde o átomo está inserido, é possível marcar moléculas orgânicas com radioisótopos. Então, aqui alguns exemplos, os vários exemplos que existem. Então, cada vez você tem mais diagnósticos explorando esses radionuclídeos. Normalmente são radionuclídeos produzidos artificialmente em aceleradores de partículas. Estudos de circulação, por exemplo, injeção de radioisótopos no sistema venoso, estudo de volume plasmático, iodo 131 incorporado na albumina, ela vai dar uma ideia do volume plasmático, varredura do fígado com suspensão coloidal de radioisótopos, cobalto 57 e 58 incorporados na vitamina B12 para testes de anemia, ferro 59 incorporado também na albumina para estudo de anemia, cálcio 47 e metabolismo ósseo. Então, vários exemplos da utilização em radiodiagnóstico. E nas últimas décadas, então, tem surgido esse tecnécio 99M, e isso gerou um grande avanço aí nos diagnósticos. Então, hoje em dia, esse tecnécio tem sido o elemento de escolha para ser incorporado em moléculas. E isso se deveu ao desenvolvimento da câmara de cintilação de Anger. A gente já falou das câmaras de cintilação, aquelas fotomultiplicadoras, e a descoberta do radioisótopo tecnécio 99. Da onde vem esse tecnécio? Ele vem do decaimento do molibdênio 99 pela emissão de uma partícula beta-, formando o tecnécio que ainda fica energizado, tecnécio 4399M, e que produz uma radiação gama com a quantidade de energia exata de 0,14 MeV. O tempo de meia-vida para a emissão da radiação gama é de 6 horas, então é previsto um tempo. Então você pode saber quanto tempo você vai ficar com aquele radionuclídeo no organismo, e que é um tempo compatível com o metabolismo. E significa a volta de um estado excitado do núcleo de tecnécio depois da emissão beta pelo molibdênio. Portanto, o tecnécio 99M é uma fonte pura de raios gama, a qual é eliminada do organismo em 6 horas. Isso é perfeito para o radiodiagnóstico. Aliado a essa vantagem, o tecnécio tem sido incorporado em diversas substâncias orgânicas de interesse para a clínica médica. Esse radionuclídeo tornou-se, então, o principal átomo utilizado atualmente na chamada medicina nuclear. Nesse slide, então, você tem uma aplicação do tecnécio 99, a varredura do cérebro. Então, imagine se você tem alguma indicação de acúmulo sanguíneo, um coágulo, alguma coisa desse tipo, no cérebro. Você faz a marcação, por exemplo, pode ser com albumina, da albumina com tecnécio 99, e você pode visualizar esse coágulo no cérebro. Né? Às vezes as pessoas têm ou mesmo um aneurisma indetectável. Às vezes essas coisas, se você não faz um exame específico, você não consegue detectar. E aí, com essa varredura, você pode localizar, como vocês veem nessa figura abaixo à direita, do indivíduo normal e o indivíduo que tem essa, vamos dizer assim, uma lesão cerebral. E para a gente encerrar com esse capítulo, vamos falar um pouquinho só da tomografia por emissão de pósitrons, ou PET-scan, que é uma técnica de imagem, principalmente de imagem cerebral, que vem sendo bastante utilizada, junto com a ressonância magnética funcional. Essa tecnologia combina as vantagens da tomografia computadorizada, da ressonância magnética nuclear e também das ultrassonografias. Então, lembra quando a gente falou dos emissores beta+, que são os pósitrons? Então, tem alguns elementos que emitem essas partículas. Por exemplo, o carbono 11, o nitrogênio 13, o oxigênio 15, o ferro 18. E lembram também quando a gente falou da aniquilação. O pósitron, quando ele é emitido, como é que ele desaparece? Ele desaparece quando ele interage com o elétron ou com uma partícula beta-. Como no meio existem muitos elétrons errantes, a chance
e essa interação não é pequena. E ocorre a aniquilação, quer dizer, a transformação de duas partículas, a beta mais e o elétron, em energia. Na verdade, dois raios gamas que saem, eles são emitidos em direções opostas e podem ser detectados por um tomógrafo. Então, na verdade, quando você está utilizando o PET scan, você está detectando a presença desses raios e ali houve a emissão de um pósitron. A aplicação, normalmente, estudos do metabolismo cerebral. Então, como é que se faz? Em um análogo da glicose, a D-glicose, você incorpora um emissor beta+, um desses, carbono 11, nitrogênio 13, oxigênio 15 ou ferro 18. E como a glicose normalmente atravessa a barreira hematocefálica, essa glicose marcada é transportada para dentro dos neurônios, mas não pode ser degradada. Ela pode entrar na célula, mas ela não pode ser utilizada, por exemplo, para a geração de energia, de ATP. Então, as áreas cerebrais mais ativas em uma determinada situação são aquelas que mais consomem energia. Então, entra muito a glicose, inclusive essa glicose marcada, essa D-glicose, como ela não é degradada, ela fica emitindo esses sinais de radiação porque ela tem incorporado aí um emissor beta+. Portanto, assim, é possível estudar quais áreas cerebrais estão envolvidas em diferentes tarefas, como memória, cálculos matemáticos, emoções, ou que estão alteradas em certas patologias. Esse é o princípio de funcionamento do PET scan, utilizando a tomografia por emissão de pósitrons. E assim a gente encerra esse último capítulo da nossa sessão de biofísica dos radionuclídeos, ou biofísica das radiações ionizantes. Ok?